E tem uma outra história de imensa repercussão que a gente ouviu em todos os cantos hoje, seja em grupos de WhatsApp, seja em rodas de amigos ou até mesmo de desconhecidos, que é o caso da publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que foi encontrada morta nesta terça-feira depois de cair ali no vulcão na Indonésia durante uma trilha na última sexta. A Valéria Luizetti vai trazer as informações para a gente agora, porque foram muitos detalhes e sequências desencontrados, né, Valéria, nessa história. A família precisou entrar com tudo e cobrando as autoridades para que algo fosse feito. O que se sabe até o momento? Conta para a gente, bem-vinda. Pois é, boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Uma história com um final trágico, né? Foram 4 dias de buscas aí pela jovem Juliana, todos na expectativa de que ela ainda pudesse ser encontrada viva, mas infelizmente o que a gente teve de confirmação hoje é que infelizmente ela não resistiu a esses 4 dias depois do acidente, né? O acidente no Monte Rinjani, né, na Indonésia, que inclusive é o segundo maior vulcão da região, aconteceu por volta das 4 horas da madrugada do sábado local na Indonésia e 1h da tarde de sexta-feira aqui no Brasil. Juliana, ela então fazia a trilha junto de outros 6 turistas e pelo menos 2 guias. Ela, de acordo com a família, como você disse, né, a família que trouxe uma pressão, tentou descobrir mais detalhes do que realmente aconteceu. Então, de acordo com a família dela, ela teria ficado cansada ao longo dessa trilha, que exige bastante ali, né, do físico. Inclusive, é necessário ter um grande preparo físico para realizar essa trilha, e ela então teria ficado cansada, pediu para o guia para parar um pouco e o guia teria prosseguido viagem e a deixado sozinha lá. De acordo com o próprio parque, onde fica esse vulcão, ela teria se desesperado e o que pode ter provocado aí essa queda dela. Houve inclusive o relato do próprio guia que estava junto dela, Ali Mustafa, de 20 anos, que afirmou que combinou de esperá-la um pouco mais à frente ali, cerca de 3 minutos de diferença, mas quando viu que ela não aparecia, entre 15 e 30 minutos depois, viu que alguma coisa tinha realmente acontecido, estava errada, voltou até o local onde havia deixado ela e foi então que ele viu que ela estava a cerca de 150 metros de profundidade ali em direção ao penhasco. Diante de tudo isso, começaram então as buscas, né, para tentar esse resgate, e a gente foi acompanhando passo a passo. E diante de tudo isso, inclusive informações falsas, né, Evandro? Surgiram um possível vídeo ali de um resgate, surgiu no sábado, de que ela poderia ter sido tirada, inclusive informações de que alimentos e água poderiam ter sido fornecidos ali para a jovem, mas na verdade nada disso se confirmou, realmente não foi possível o contato direto com ela. Drones chegaram a fazer imagens dela ali, realmente até o momento em que aparentemente ela ainda estava viva, mas ainda não havia confirmação. O que se sabe é que realmente ela foi deslizando, Evandro. Uma equipe chegou a parar ali cerca de 600 metros de profundidade, né, para tentar o resgate ali dela, visto que de acordo com as más condições climáticas, não foi possível fazer isso por ar. Então, eles foram tentando realmente ali pelas cordas. Cerca de 600 metros eles pararam ali entre sábado e domingo, mas aí tiveram que fazer essa pausa, entre segunda e terça-feira, e aí quando foi hoje, na terça-feira, um deles conseguiu realmente descer por volta dos 600 metros, que é onde estava o corpo da jovem Juliana. Agora a gente segue acompanhando toda essa história, claro que os familiares querem entender um pouco melhor o que aconteceu, a gente está vendo uma repercussão no Brasil todo, né? O Ministério das Relações Exteriores lamentou a morte dela, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, diversas autoridades, o governo do Rio, Cláudio Castro, e até o próprio prefeito também de Niterói, né, de onde ela era, decretou o luto oficial de pelo menos 3 dias na cidade, e destacou, assim como tantas outras pessoas, essa questão da precariedade, né, durante esse resgate, né? Será que nada poderia ter sido feito antes, né? Ela não poderia ter sido
realmente retirada do local, ficam todos esses questionamentos, mas o que a gente tem de confirmação também é que a previsão é de que o corpo dela seja içado por volta das 7, 8 horas da noite de hoje aqui do Brasil, da região onde está. A gente segue acompanhando, infelizmente, essa história bastante triste, Evandro, e é claro, né, o corpo ainda provavelmente será trazido ao Brasil e tudo isso continuará repercutindo não só aqui no país, como, é claro, num ponto turístico tão importante para o mundo todo. Muito obrigado, Valéria Luisetti. Um abraço para você. Todos nós ficamos muito consternados com essa história. E há, claro, mais uma vez, uma polarização na rede social, muita gente também tirando conclusões antecipadas. Eu acredito que cobrar qualquer tipo de autoridade para que o resgate tenha sido feito de maneira mais ágil ou cobrar as autoridades por uma possível negligência, esse é um movimento interessante, porque é assim que talvez você consiga alguma diferença. Agora, você de alguma forma tentar culpar a vítima ou jogar qualquer responsabilidade nesse momento em que a família nem sequer teve contato com o corpo dela ainda e depois de passar dias extremamente angustiada, sem saber o que seria ou se esse resgate de fato seria consolidado, o que isso mudaria na vida de alguém, né? Então, talvez se for para emitir esse tipo de comentário na rede social, que guarde para si, ou que guarde a sua opinião. O que a família menos precisa agora é qualquer tipo de julgamento em relação às decisões que foram tomadas pela Juliana ao fazer esse passeio, ao escolher esse guia. E, enfim, eu acho que esse é uma reflexão que a gente precisa fazer um pouco também sobre o direito de cada um viver o seu sofrimento, o seu luto, sem interferência de ninguém, mesmo com as notícias ganhando repercussão mundial. Como é que você avalia, Gani? Perfeito, não tenho nada a acrescentar, assino embaixo de tudo que você falou. Agora, Fábio Piperno, como é que você avalia também a maneira como as autoridades se manifestaram, o apoio que foi oferecido pelo Brasil em termos de cobrança às autoridades da Indonésia, as manifestações do governo da Indonésia de que houve certa demora também para a comunicação, 8 horas depois, segundo o governo local, mas a gente está falando também de um local de difícil acesso, de um roteiro que leva de 3 a 4 dias em média para se chegar ao topo, que é onde o pessoal gosta de fazer de fato a finalização, que é onde você tem aquela imagem do alto ali das montanhas e do vulcão. Como é que você avalia toda essa questão, Piperno? Que o acesso deve ser extremamente complicado, eu não tenho a menor dúvida. E a comunicação também. Claro, porque, veja, a gente recebeu a notícia da confirmação, infelizmente, da morte dela há mais ou menos 8 horas. Enfim, me lembro que estava de manhã em casa e aí, então, naquele momento veio a confirmação por parte do pai dela. Ora, se 8 horas depois o corpo ainda não foi içado, é porque realmente a região é complicada. Agora, em contrapartida, houve um momento em que um drone identificou a moça ainda com vida. Então, se já sabia que ela estava lá, o que será que faltou para o resgate ser feito, ou pelo menos para que ela fosse alimentada, recebesse os primeiros socorros? E a infelicidade de entender que ela foi deslizando, ou seja, Sim. Se o socorro tivesse sido prestado num primeiro momento, talvez a operação não se tornasse tão difícil quanto foi. Claro que havia questão de neblina, questão de temperatura, tudo isso dificulta muito o resgate, mas quanto mais profundo ela foi chegando, mais difícil você tornava essa operação, Gustavo Segré. Mas quando a gente vai no cinema, a primeira coisa que vê é as saídas de emergência, se estão todas as questões de segurança implantadas no lugar. Imagino que para que ter uma autorização de exploração turística desse lugar, deveria ter também uma eventualidade para saber se alguma pessoa escorregar, quais são os procedimentos de resgate. Se não tiver um procedimento de resgate que consiga tirar essa pessoa, esse lugar não pode estar aberto ao público. E aí não tem a ver com que a culpa é da mulher. Pô, morreu. Como vou jogar a culpa numa pessoa que morreu, mesmo que possa ter sido um acidente, como tudo indica, até uma imprudência? Quando nessa hora, eu espero que nenhuma das pessoas que colocou a culpa na pessoa possa estar nessa situação. Porque é muito ruim um comentário que não agrega absolutamente nada, não traz a vida da pessoa de volta. O que ganha uma pessoa em dizer a culpa foi da moça que se jogou? Não interessa, a pessoa morreu e devemos respeitar o luto da família.
Exatamente. E tem a informação de que em 5 anos já foram registrados 180 acidentes e 8 mortes nesse local. O próprio parque divulgou. Fala, Gani. Não, primeiro que você tem também, Evandro, uma série de atividades que são atividades consideradas de risco e que tem algum grau de risco, mergulho, paraquedismo, e tem eventuais fatalidades. E nem por isso a gente vai ficar culpando a pessoa, porque é uma atividade de risco. Agora, o que a gente tem que culpar é justamente as pessoas que têm condições ou de evitar, né, quem cuida da segurança ou do resgate. E aí me parece que os países subdesenvolvidos, e evidentemente que a Indonésia faz parte, tem uma grande parcela de culpa nisso, que isso ocorre bem menos em países desenvolvidos. É verdade, Gani. Arremate aí, seu Zé Maria Trindade. É lamentável, eu imagino que os pais e a família estão passando neste momento, e o pior de tudo é como tudo isso aconteceu. Ela sofreu muito, imagina frio, fome, machucada, né? Enfim, e eu também não entendo por que esse socorro não foi feito no primeiro momento. Olha, eu gosto de turismo de aventura e quando eu chego num local, num parque, por exemplo, gosto muito aqui da Chapada Diamantina, é contratar um guia. A gente confia no guia. O guia sabe dos detalhes de possibilidades de acidente e tal, a gente confia no guia. E geralmente tem uma associação de guias e tal, é preciso contratar um guia. Se aventurar em local desconhecido é muito perigoso, porque existem detalhes e armadilhas na natureza. A natureza é inóspita, né? Então, assim, eu acho que falhou o guia em abandoná-la, isso é evidente.